ton chemin. Gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Dr. Fernando é médico gastrocirurgião, professor universitário da matéria Fisiologia e Anatomia. E também cirurgia também. É colaborador da instituição Luiz Monteiro de Barros, junto com os nossos amigos que vêm da AME trabalhar aqui conosco, fazer palestras, o Salom, Zé Nilson, Caetano, enfim, esse grupo de amigos queridos que, quando recebem os nossos convites, não medem esforços para vir e dar a sua contribuição. Então, o Fernando faz parte desse grupo, é um grande amigo, nós com muito carinho lhe passamos a palavra. Bom, em primeiro lugar, agradecer ao convite de estar aqui na Casa Esperança, que para mim é uma alegria, bonito fisicamente e uma energia muito boa, muito legal também sob o ponto de vista espiritual. Então, para mim, é um privilégio estar aqui compartilhando com vocês a presença e as ideias. Aproveitando o gancho do João, né, também vou dar a minha notícia, o meu recadinho. Dia 29 de outubro, uma quinta-feira, lá na Universidade de Santa Cecília, os alunos do Grupo de Estudo de Medicina e Espiritismo estarão fazendo a sua jornada. É uma jornada que eles fazem já há 16 anos. O tema dessa vez agora é a morte e espiritualidade. A Kátia Fusa, que é uma médica oncologista, vai falar da reflexão sobre a morte e morrer nos dias de hoje. E o Flávio Brown, que é o presidente atual da Associação Médico Espírita de Santos, falará sobre a prevenção ao suicídio. Bom, é um assunto que nos interessa, a morte, porque se tem uma coisa que a gente tem certeza absoluta, é de que a gente vai morrer, né? Então vale a pena sempre a gente discutir sobre esse assunto. Mas o nosso assunto aqui de hoje é o poder da fé. É sobre isso que a gente vai dialogar, sobre isso que a gente vai conversar. Então, sobre o conceito da fé, da origem da palavra do grego pistia, acreditar. Puxa, essa é a palavra-chave para a fé, é acreditar, confiar. Ter fé é acreditar, é confiar. Ter fé, do latim, é que acredita, na mesma linha de raciocínio. Então, ter fé é você ter confiança absoluta. Absoluta em alguém, em algo. Acho que eu estou falando muito alto, né? Eu estou acostumado a falar em salas sem microfone, né? Pode falar. Posso? Perfeito. Beleza. Então, confiança absoluta em alguém ou algo. Nós que somos espíritas, temos fé. Temos fé de que Deus existe, porque todo aquele que tem uma religião, que professa uma religião, tem fé na existência de um ser supremo, qualquer que seja a sua expressão religiosa. Nós que somos espíritas temos fé, confiamos, acreditamos na existência de Deus, neste algo. Por que algo? Nós chamamos normalmente personagem, mas o Kardec, quando fez a pergunta aos espíritos, não perguntou quem é Deus, perguntou o que é Deus, causa primária de todas as coisas. Nós temos confiança, nós temos fé de que Deus existe. No Evangelho segundo o Espiritismo, há um capítulo que trata desse assunto, o capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Bom, quando a gente coloca um livro, o capítulo, a gente que assim é da área acadêmica, professor, a gente está querendo dizer assim para você, puxa, vai lá ler, né? Procure a fonte, não faça a minha interpretação, né? Os alunos que a gente dá aula lá, eles pedem sempre, professor, posso pegar o pendrive? Né? Posso copiar a sua aula? Pode, mas é a minha aula. Você precisa preparar a sua aula. Melhor maneira de você aprender é você tentar ensinar. Essa é a melhor maneira. Bom, de qualquer forma, no capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, em geral,
começa com uma passagem de Evangelho. Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, Evangelho de João. Então, lá no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, versículos 14 a 20, tem lá uma parábola. Parábola, a origem da palavra é parábola. Parábola é você contar uma história e, a partir dessa história, interpretar fenômenos, conceitos, ideias, desenvolver a nossa compreensão. E o nosso Mestre Jesus nos ensinou muito por histórias, por palavras, por experiências que ele vivenciou e exemplificou através do seu comportamento. Uma dessas parábolas conta o seguinte: Jesus chegou à população, ao povo, se aproximou dele para cumprir a sua função de educador. E chegou a ele um senhor que ajoelhou e falou: puxa, tenha piedade do meu filho, que é lunático. Ora cai no fogo, ora cai na água. E eu lhe apresentei meu filho para os seus discípulos e eles não conseguiram curá-lo. Aí Jesus fala: puxa vida, caramba, como é pouca credibilidade, pouca fé tem esses meus discípulos, não é? Ó população incrédula, acreditar, não crer. Incrédula e depravada, ele dá até uma exagerada na coisa, né? Até quando eu vou ter que suportá-lo, sofrer a sua convivência? Dá para a gente entender que é uma atitude educacional, é um exagero da resposta emocional para chamar a atenção para um detalhe, né? Porque, de certa maneira, Jesus, para estar entre nós, pensando, espírito puro, pleno em sabedoria, em conhecimento e amor, veio até nós, um mundo inferior, não é? Então ele realmente se rebaixou para estar entre nós. Só aí já dá para a gente perceber o valor do personagem, né? O sacrifício dele para estar entre nós. Não que seja um sofrimento para ele, porque ele estava cumprindo a função dele com muita serenidade, mas na hora da lição. E aí o que ele falou? Puxa, traz lá esse menino, traga o menino para eu poder ver. Trouxeram o menino. Lá no texto está dizendo, ele amedrontou o demônio e ele abandonou o menino, né? Na verdade, o garoto estava sofrendo um processo de obsessão. À época, afastar era o conceito mais fácil das pessoas entenderem. Hoje em dia, a gente que estuda e conhece a doutrina espírita sabe que obsessão, o tratamento da obsessão não é afastar. O tratamento é acolher, não é? Porque aquele que o está agredindo, o está por motivos. E motivos que muitas vezes a responsabilidade foi plena e exclusivamente sua. Então afastar não é a alternativa. A alternativa é educar a todos e acolher e transformar essa energia da desarmonia numa energia de reharmonização. Mas Jesus curou o menino, imediatamente ele ficou são. Aí o que aconteceu? Os discípulos chegaram de cantinho para Jesus e falaram assim: mas mestre, por que a gente não conseguiu curá-lo? Aí ele falou: faltou em vocês confiança, faltou fé. Porque se vocês tivessem a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você falaria para aquela montanha: passe daí para lá, e ela passaria. Por isso é a fé que transporta a montanha, do tamanho de um grãozinho de mostarda. Vocês estão enxergando aqui, né? Um digital, unha. Essa imagem está muito ampliada. Este é o grãozinho de mostarda. Se você tiver uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você move montanhas. Move montanhas. Tudo bem, podem ser montanhas assim, né? Um montinho de café, você passa daqui para cá. Aí é fácil, tranquilão, né? Ah, mas pode ser montanhas assim também.
essa montanha de feno, passar daqui para cá, passar daqui para lá. Bom, aí já vai dar um pouco mais de trabalho, não é? Talvez você vai levar uma manhã inteira, talvez um dia todo, para fazer essa tarefa. Mas se você tiver fé, acreditar que você consegue, se você tiver confiança, você realiza essa tarefa. Você tem um objetivo bem demarcado, de realizar a movimentação da montanha. Bom, mas vamos melhorar um pouquinho mais esse conceito. Cortou um pedacinho lá, mas vocês conhecem essa montanha do Japão, Monte Fuji, no Japão. Dá para a gente transportar essa montanha lá do Japão aqui para o Guarujá? Sim ou não? O que você acha? Não. Dá. Vou te dar uma solução do problema. Você vai pegar uma colherzinha de café, você vai até o Japão, tira a tampinha lá do Monte Fuji, desce a montanha, atravessa mares, vem até o Brasil, põe a colherzinha lá, volta, tudo bem, você vai levar milênios, mas você vai conseguir. Como é que você consegue? Tendo confiança, perseverança, certeza absoluta de que você vai fazer, vai conseguir, vai realizar. Isso nós estamos falando sob o ponto de vista material, mas a gente também tem que trabalhar, na verdade, no ponto de vista espiritual. As montanhas que Jesus estava falando eram montanhas morais, má vontade, preconceitos da rotina, interesse material. Essas palavras eu tirei do texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Egoísmo. Essa é uma montanha que eu não preciso remover, não é? Vamos ver se não mesmo. Como é que você fala com relação ao seu pai e à sua mãe? Olha lá, o seu pai, sua mãe, seu filho, seu marido, sua esposa, sua casa, o meu corpo. Nós somos egoístas sob esse ponto de vista. É tudo meu, não é? Certo? Então, egoísmo, cegueira do fanatismo. Chico Xavier falou assim: olha, se o Espiritismo, a bandeira dele fosse fora do Espiritismo não há salvação, eu acho que eu não iria me envolver com esse negócio não. Ainda bem que a bandeira é fora da caridade não há salvação. É o Espiritismo que vai nos dar a condição de sermos espíritos puros? Pode ser que sim, pode ser que não. Quem vai fazer efetivamente é a sua transformação interior. Isso pode ser pelas mãos do Espiritismo, pode ser pelas mãos do catolicismo, pode ser pelas mãos do evangélico, presbiteriano, pode ser pelas mãos do islamismo. Não depende de qual. Pode ser pela mão da não religião. Martins Fontes dizia-se ateu. Uma das frases dele: como é bom ser bom. Não precisa ter uma religião para você se transformar. Paixões orgulhosas são coisas que nos levam a isso daí. Ainda fazendo parte do texto, a fé robusta confere perseverança. Montinho Fuji, sabe? Sou muito vaidoso, sou muito orgulhoso, sou muito egoísta. Eu não vou conseguir me transformar numa vida. Eu vou conseguir me transformar em vidas sucessivas. Claro que eu não posso não me preocupar e não usar a colherinha de café. Eu tenho que começar a escavar um negócio lá, senão a coisa não vai funcionar. Deixar tudo para a próxima não é uma boa estratégia. Tentar resolver tudo numa só também não é uma boa estratégia. Perseverança, energia e recursos necessários para a vitória sobre obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Por isso a importância da religião, porque você reflete sobre as pequenas e sobre as grandes coisas. Você reflete sobre os obstáculos que você impõe na sua evolução espiritual e como, de que maneira você pode superá-los. A fé faz antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios para se atingi-los. Qual é a nossa finalidade? Essa é uma das funções da doutrina, filosofia e religião espírita. É definir quem somos nós
de onde nós viemos, para onde nós estamos indo, qual é o nosso objetivo como espíritos, como vida eterna, que é a nossa vida. E aí tem aquele capítulo do Evangelho Sede Perfeitos, em que faz uma lista lá de coisas para a gente tentar seguir em busca da perfeição. Praticar a lei de justiça, amor e caridade. Fazer todo o bem que possa sem esperar retorno. Faça aos outros o que você gostaria para você. Seja indulgente para as fraquezas alheias. Estude suas próprias imperfeições e as combata. Tenha fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Tenha fé no futuro, bens espirituais acima dos bens materiais. Seja um bom espírita, seja um bom cristão. Porque, como tem lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo é o cristianismo redivivo. É nós retomarmos o cristianismo primitivo, que prega isso daqui: acreditar em Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso sentimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa emoção, entender a existência desse Ser Supremo que coordena a nossa vida, e entender que é importante você fazer o bem ao próximo, amar ao próximo como se fosse você mesmo, porque se você amar como se fosse você mesmo, você só vai fazer aquilo que você gostaria que fizessem por você, e não faria o que você não quisesse que fizessem por você. Seria indulgente para com as fraquezas alheias. Lembra aquela passagem? É fácil de ver um gravetinho no olho do outro, mas não ver uma trave no seu olho. Quer um exemplo oftalmológico para isso? Se você colocar o seu dedo na frente do seu rosto, pode colocar seu dedo na frente do seu rosto, mas olha lá para essa imagem aqui do nosso Mestre Jesus. Com o seu dedo na frente do seu rosto, você não enxerga o seu dedo. Agora eu vou falar para você, presta atenção no seu dedo. Cara, vira uma coisa enorme na sua frente, não é? Então, quando a gente presta atenção só em nós mesmos, a gente, não percebe os defeitos que a gente tem, mas vê o cisquinho lá no olho do outro. Nossa, como ele é egoísta. Mas é o meu pai, é a minha mãe, é a minha esposa, é o meu filho, é a minha casa. Nós somos todos egoístas. Seja indulgente para com as fraquezas alheias. Estude as próprias imperfeições. Faça autocrítica. Lembra daquele passagem do Evangelho que tem lá um publicano escondidinho lá e um fariseu? Os dois estão rezando. Aquele lá está em cima do palco, está falando: eu jejuo, eu pago o dízimo, eu faço tudo direitinho. Enquanto esse publicano aí, não faz nada dessas coisas que eu faço, porque eu estou aqui para poder prestar a minha homenagem, né, no altar. Enquanto ele, o publicano, está lá escondidinho atrás da pilastra, falando: puxa, eu estou até com vergonha de estar aqui, mas me perdoa porque eu reconheço as minhas imperfeições. Esse saiu atendido na sua prece, porque fez reflexão sobre as suas imperfeições. Nós moramos num mundo inferior. Nós somos espíritos que são aqueles que compartilham de um ambiente inferior. E não estamos aqui cumprindo o papel do nosso Mestre Jesus, à exceção de alguns de vocês aí que ficam quietinhos e nem falam que estão, não é? A maior parte de nós estamos em busca do conhecimento da lei natural. Não é só o conhecimento intelectual, é o conhecimento espiritual, da prática, da caridade. Fazer o bem sem esperar retorno. Que a sua mão direita faça assim a sua mão esquerda saber como você fez. Atender alguém em necessidade dá um prazer enorme, não é? Nos coloca numa posição muito favorável. Só que você tem que saber atender, porque esse atendimento cheio de alegria e cheio de ostentação, às vezes agride muito mais do que ajuda. Mas nós estamos falando no poder da fé sob o ponto de vista filosófico
espiritual. Mas não só isso, a nossa fé mexe, tem poder, tem condições de interferir. Nosso organismo funciona com ondas elétricas, sistema nervoso, ondas elétricas. Então, nós temos a capacidade de pensar, e o nosso pensamento nos possibilita combinar as nossas ideias, e nessa combinação das nossas ideias, a operação do nosso próprio espírito, nós conseguimos controlar a nossa vontade. Como é que é um sinônimo para espírito? Princípio inteligente. Por meio da nossa inteligência, por meio do nosso pensamento, definindo e conduzindo a nossa vontade. Vontade tão vigorosa a ponto de você querer transportar o Monte Fuji até o Guarujá. Vontade tão vigorosa a ponto de você querer aprender a ser aquele indivíduo que ama o seu próximo como se fosse você mesmo, que o atende nas suas necessidades sem esperar agradecimento e retorno. Por meio da nossa vontade, do nosso pensamento, do funcionamento do nosso cérebro. O nosso cérebro é um ponto de interface de expressar a nossa decisão, as nossas decisões e as nossas interpretações dos nossos pensamentos. E também comanda o nosso corpo como um todo, porque ele comanda glândulas endócrinas, como a glândula tireoide, comanda glândulas endócrinas, como a glândula suprarrenal, que produz substâncias químicas, que são os hormônios, que caindo na circulação sanguínea comanda o nosso corpo como um todo. Mente sã, corpo são. Se nós controlarmos a nossa mente, o nosso pensamento, nós controlamos o nosso corpo. Conseguimos controlar o nosso corpo. E o nosso corpo ele é feito de células, múltiplas células, trilhões de células. Você tem noção do que é trilhão? Vou dar uma noção para vocês. Vocês têm noção do que é 10 mil dólares? Não, eu nunca vi esse negócio na minha frente, né? Mas vamos pensar. Pensar não é proibido, né? A gente pode sonhar. Então 10 mil dólares. Se você multiplicar por 100, você vai ter $1 milhão. Você já teve $1 milhão? Mas vocês vão ver que nós somos trilionários. Então, se você multiplicar por 100, você tem 1 trilhão. Se você multiplicar isso daí por 100, você tem 1 bilhão, $1 milhão. Se você multiplicar por 100, você tem $100 milhões. Se você multiplicar por 10 montanhas de $100 milhões, aí você tem 1 bilhão. Nós começamos com quanto? 10 mil. Bill Gates também começou assim, né? Certo? Nós começamos com 10 mil, passamos para 1 milhão, passamos para 100 milhões, e 100 milhões a gente já está com $1 bilhão. Chegamos no trilhão? Não, ainda não. Se você multiplicar por 1000, aí você tem 1 trilhão. Nós temos mais de 1 trilhão de células, nós temos trilhões de células. Cada uma destas células servem para você ser quem você é. Cada uma destas células oferece a você a oportunidade de você, como espírito, avançar, caminhar pelas experiências que a vida te oferece, te ofereceu e ainda vai te oferecer. Nós somos trilionários, porque é a nossa mente que comanda estas células. E a nossa fé, a nossa confiança de que isso é um fato, é que nos possibilita ter esse comando sobre esses animáculos, como diz o André Luiz, animáculos que nós compartilhamos na nossa economia e que a gente precisa cuidar muito bem. Esses trilhões de células não foram dados para nós, foram emprestados. Nós tomamos por empréstimo. E quando nós retornarmos, vamos perguntar: o que vocês fizeram desse negócio? Muito McDonald's, muita pizza, né? Certo? Muita coisa que eu não deveria. Muita noite de sono mal dormida por conta de preocupação. Nossa, o Brasil está uma tragédia. Eu não consigo dormir por causa disso. Se você não dorme,
você está judiando dos seus trilhões de células. Mas não está dormindo por quê? Por falta de fé, de confiança, de esperança, de que tudo que acontece, tudo, cara, se você tem fé, tudo, qualquer coisa que aconteça no universo, uma folhinha que caia, um vulcão que eclode, qualquer coisa que acontece no universo vem de quem? Deus. Nós que temos os nossos entes queridos, você quer o melhor para eles, não é? Nós somos egoístas, você quer o melhor para eles. E nós não temos a plena sabedoria, a plena misericórdia e a infinita justiça que Deus, nosso Pai, tem. Você acha que tudo que nos acontece vem de Deus? Então tudo que nos acontece está exatamente na medida certa. Trilhões de células, se eu pegar só as células do sistema nervoso, são 100 bilhões. 100 bilhões de neurônios. Puxa, é muita coisa. Neurônios que se comunicam entre si, aqui está um neurônio, aqui é outro neurônio. Cada um desses 100 bilhões de neurônios tem possibilidade de fazer conexão entre 10 mil. Então você pega os 100 bilhões e multiplica por 10 mil. As possibilidades de comunicação. É um instrumento maravilhoso. Se algum dia você estiver triste, vá ler o livro de fisiologia e veja que é assim que a coisa funciona. Você está reclamando do quê? Você tem uma Ferrari, você é trilionário, está perdendo oportunidades quando para na reflexão de reclamar, de estar triste, de estar desacorçoado com o que tem, porque a gente tem muito. Nós temos o sistema nervoso central, que nos dá a possibilidade de nós termos livre-arbítrio. Nós ganhamos o nosso lobo frontal, que nos deu condições de termos livre-arbítrio, livre decisão, decidir pelo que é melhor para nós, que nos deu recursos para nós sentirmos as coisas. Percepção só, visual, puxa, terra de cego, quem tem um olho é rei. Então se você acorda de manhã, abre o olho e consegue ver, dê graças a Deus, você está vendo. Se você acorda de manhã e consegue ouvir, dê graças a Deus porque você consegue ouvir. Há aqueles que com o avançar da experiência vai perdendo a acuidade auditiva. Aí usa aqueles aparelhinhos para tentar melhorar, mas aumenta o ambiente externo, a sonoridade externa do que favorece. Existe uma coisa que nos dá a condição de perceber a importância de você ter fé. Participar de uma casa espírita, participar de uma comunidade em que você vai fazer atendimento daqueles indivíduos em necessidade. Ou seja, você vai participar do voluntariado. E quando você vai participar do voluntariado, você atende pessoas que às vezes não enxergam, às vezes não ouvem, às vezes não têm a deambulação autonômica, precisa de alguém para ajudar, e aí você para de reclamar, aí você para de perceber, de não perceber o que você tem. Clarice Lispector: diante da dor do outro, eu guardo a minha dor no bolso, esqueço a minha dor e vou cuidar do outro. É um bom remédio, um excelente remédio. Praticar o bem. A gente tem possibilidade de sentir cheiros. O nervo olfatório é um nervo que está conectado direto no cérebro. Há outros nervos cranianos que passam por regiões. O olfatório já vai diretão lá. Memória. Lembra daquele desenho Ratatouille? Ele fez lá um prato que chama Ratatouille, e que o juiz lá sentiu o cheirinho, lembrou da infância, quando ele estava brincando no quintal, caiu de bicicleta, ralou o joelho, machucou todo, voltou para a cozinha da casa da mamãe, a mamãe estava fazendo um prato. Ratatouille, o cheiro, a lembrança que a gente tem, a memória através do cheiro. O sabor, a possibilidade de sentir sabor. Aliás, odor, percepção de odores favorece a percepção do paladar. É só você lembrar, quando você está gripado, você sente gosto das comidas? O tato, a percepção tátil.
A gente tem este dom. Se você enfiar a mão no seu bolso, você sabe, esse aqui é o meu relógio, essa aqui é a minha chave, você nem precisa olhar, né? Então são instrumentos que nós temos desse componente maravilhoso nosso, que é o nosso sistema nervoso central e o nosso sistema nervoso periférico, sensitivo. Nós não vemos com os olhos, nós não ouvimos com os nossos ouvidos, nós ouvimos com o lobo temporal, com essa parte aqui do cérebro, nós vemos com o lobo occipital, nós interpretamos as coisas que a gente vê com o nosso sistema nervoso central, que impressiona a nossa alma, impressiona o nosso espírito e nos transforma. Seja no momento de plena saúde e principalmente no momento do adoecer. São mecanismos que nós temos para que nós possamos avançar. E esses mecanismos que Deus nos oferece são mecanismos que renovam em nós a nossa emoção, o nosso comportamento emocional, a nossa motivação, os nossos impulsos motivacionais. Tem áreas do nosso sistema nervoso central que estão envolvidas com esse circuito das emoções e da motivação. Ter fé é confiar, é ter perseverança, é acionar esse sistema motivacional. Quando você está em prece, o seu organismo funciona diferente. Quando você está em prece, esse é um livro do Andrews Newberg, Por que não irá Deus embora da ciência? Quando você está em prece, o seu cérebro funciona diferente. Quando você está em meditação, o seu cérebro ativa áreas diferentes daquela que ativa na atividade corriqueira do dia a dia. Nossa mente comanda o nosso corpo. Então a gente precisa entender que cérebro e mente, como diz o Nobuo Fakuri, essa é a capa do livro do Nobuo Fakuri, cérebro e mente são coisas inseparáveis. E a nossa mente, ela é uma coisa extra-corpo. Na verdade, é a expressão do nosso princípio inteligente, comandando essa nossa máquina que é o nosso corpo físico. Nos domínios da mediunidade, o Albério falando, a ideia é um ser organizado no espírito, e o pensamento da forma e a vontade em movimento. Pensamento, segundo André Luiz, é matéria. Então o nosso pensamento comanda as nossas glândulas endócrinas e gera uma realidade, gera uma atmosfera, gera uma aura. Tanto é que a gente percebe, né? Você conhece a pessoa, claro, tem a linguagem corporal, de quando ela está desanimada ou quando ela está bem postada. Você tem a linguagem corporal, mas às vezes, mesmo com uma linguagem corporal neutra, você sente que o ambiente da pessoa não está legal, que o ambiente onde você está não está legal, não é? Então nós temos esta possibilidade de construir realidades através do nosso pensamento. Estão vendo aqui uma gotinha que está caindo num lago, um lago 5 horas da manhã, não é? Espelhão assim, cai uma gotinha, gera onda que vão se estender por toda a superfície do lago. Nós vivemos num lago chamado fluido cósmico universal. Qualquer coisa que você faça movimenta essa água, e a onda vai até o infinito e retorna para você. Então faça boas ondas para que retorne para você a mesma energia. Movimente o universo. A nossa palavra movimenta o universo. O nosso pensamento movimenta o universo. Claro que a palavra amplifica o sinal, porque eu vou gerar pensamento em vocês e vocês vão amplificar o meu sinal. Então seja a fonte de um sinal a ser amplificado positivo, para você ter domínio sobre esta água que é o fluido cósmico universal. Puxa, como é que ela conseguiu segurar essa água desse jeito? Na verdade é aquelas câmeras super rápidas, né? Tava a água numa bexiga, num balão de festa. Estourou a bexiga, não está aparecendo mais a bexiga na foto. Mas não deu tempo da água esvair entre os nossos dedos.
nós não temos ainda a plena condição de dominar esse fluido, mas haverá tempo que a gente terá. Por quê? Porque a gente sabe que nós começamos como seres simples, ignorantes, não no sentido de violentos, ignorantes na falta de conhecimento. Simples e ignorantes, só tem uma destinação para nós, não tem outra destinação para nós. Qual que é? Sermos espíritos perfeitos. Por que é só essa destinação? Porque nós temos fé de que Deus existe. E se Ele é perfeito, Ele vai fazer alguma coisa que não seja perfeita? Não. Só que essa perfeição vai ser conquistada. Apesar de nós sermos estimulados a amar ao nosso próximo como sendo nós mesmos, apesar de nós sermos estimulados a sermos fraternos, a caminhada é nossa. Ninguém pode fazer por nós. Nós é que temos que nos transformar. Nós é que vamos conquistar os valores. Nós é que vamos derrubar as montanhas, os obstáculos que estamos superando para passo a cada vida sucessiva que a gente está caminhando. Nós, como espíritos encarnados, passamos a espíritos errantes na erraticidade, voltamos à encarnação, voltamos até nós termos as duas asas, uma asa do amor e uma asa da sabedoria. No momento atual da Terra, a gente está meio capenga porque está predominando a asa da sabedoria, do conhecimento tecnológico. Estamos esquecendo da asa do amor, da fraternidade, para aí a gente poder alçar voo. Então, sabendo que existe Deus como inteligência suprema, Espírito como princípio inteligente e o universo material do fluido cósmico e da nossa estrutura material, a gente tem que trabalhar com fé para aprimorar este que é o nosso espírito, utilizando do recurso que Deus nos oferece, que é o fluido cósmico universal. Então nós temos que ter fé e confiança nisso, de que isso é um fato, isso é uma realidade. Aí a gente consegue efetivamente trabalhar na mesma fé do que foi dessa mocinha aí. Passagem do Evangelho também, vocês já devem ter lido ou ouvido alguma vez. Estava lá Jesus no meio da multidão, um monte de pessoas em volta, e aí de repente ele parou, opa, alguém tocou nas minhas vestes. E aí os discípulos estavam lá, Jesus, peraí, nós estamos no meio de um monte de gente aqui, como é que você... Não dá para saber quem foi, todo mundo encostou na sua veste. Não, mas tirou de mim um valor, tirou de mim uma energia, tirou de mim um valor energético. Como é que era o negócio? Essa mocinha, 12 anos, tendo perda sanguínea. Na época deles, isso aí era discriminado, a pessoa, a mulher que passava por essa situação de perda sanguínea de grande quantidade, porque era meio que segregada da sociedade. Foi em vários médicos, não conseguia resolver. E ela pensou com ela, puxa, se encostar numa veste dele, se eu der uma tocazinha do dedinho lá, eu serei curada. E ela efetivamente foi curada quando ela tocou a veste de Jesus. E quando ele parou para saber, alguém roubou de mim uma energia positiva aqui, né? Aí, como ela percebeu que não ia ter jeito, que ele havia percebido que tinha sido ela, ele ajoelhou e foi eu que fiz isso aí. E o que era que ele falou para ela? Vá, que a tua fé foi quem te curou. Agora, a minha pergunta é, a gente com a nossa fé consegue a saúde orgânica? Consegue. Melhora o controle da pressão arterial, melhora o controle do diabetes, melhora o controle de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico. Tem um monte de condições clínicas que a gente consegue com a prática da caridade, com a fé, com a prece, com a religiosidade, ajudar no controle orgânico. Mas é esta a nossa preocupação? Deve ser essa a nossa preocupação maior? Não. Na verdade, eu devo exercitar a minha fé, a minha religiosidade, a minha prática da caridade, a minha crença da existência de Deus, pensando na minha vida real. E qual é a minha vida real? É a vida material? Não, a minha vida real é a vida espiritual. É nessa que eu tenho que apostar as minhas fichas. É nessa que eu tenho que investir. Por isso a bandeira que o Kardec
recomendou, os espíritos, na verdade, para o espiritismo é fora da caridade na salvação, porque quando você está exercendo fisicamente um ato em benefício do outro, você está movimentando uma ação, uma vontade, um comportamento que com certeza vai te favorecer movimentar um comportamento mental, emocional e espiritual. E Madre Teresa de Calcutá dizia o seguinte: quando ela atendia as pessoas em necessidade na rua, trazendo para o seu colo, era como se ela estivesse atendendo ao nosso Mestre Jesus, entendendo que Ele faz a mesma coisa conosco, nos coloca no colo. Vinde a mim os pequeninos, pequeninos assim de tamanho? Não, pequeninos de compreensão das leis naturais, pequeninos assim, espíritos em evolução, espíritos num patamar de um mundo de provas e expiações, que logo virará um mundo de regeneração. Esse logo, a gente tem que entender que a gente está falando de eternidade, tudo bem? Né? Pode ser em 2019? Pode. Para você pode ser amanhã, porque para morrer basta estar vivo. É quem sabe nessa passagem do plano material para o plano espiritual. Aliás, bem curiosa essa frase, né? Como é que é morrer? Passar desta para melhor, né? Porque a gente às vezes tem um medo danado de morrer, né? Mas de qualquer maneira, por meio da fé, falando sobre desencarne, por meio da fé, você tem a segurança de que morreu o corpo físico, mas a vida continua. Você saiu do hospital. Todo mundo quer sair do hospital? Você saiu do hospital, que é a Terra. Você saiu da escola, você se formou. Não se formou, mas passou de ano. Você saiu da prisão, muitos de nós aprisionados no nosso corpo físico, né? Mas a gente tem um medo. Esse medo é meio biológico, atávico, no sentido de preservação da vida, não é? Mas Kardec, tratando desse assunto, ele até fala, no fim acho que ele falou para consolar, ele até fala para a gente que espírita não tem medo de morrer, né? Mas ele falou, pela lógica não deveria ter, pela lógica não deveria ter. Quando a gente tem fé, a gente sabe que o processo é natural, e é um processo. Claro que uma das preocupações que a gente tem é, puxa, será que eu vou ser espírito completista? Você sabe o que é um espírito completista? Livros Missionários da Luz. Olha o professor aí de novo, convidando você a ler Missionários da Luz, André Luiz. Livros Missionários da Luz. Estão lá num departamento de reencarnação, onde alguns espíritos que têm condições vão lá decidir qual vai ser o processo reencarnatório. E aí uma senhora lá sendo atendida nesse sentido de fazer um planejamento de reencarnação, e disseram para o André Luiz, ela é um espírito completista. Completista é assim, imagina que você veio na vida, agora atual, e você estabeleceu uma série de coisas para realizar. Casar, ter filho, família, escrever um livro, plantar uma árvore, né? Você fez uma série de coisas para vencer o egoísmo, vencer o orgulho, trabalhar na Casa Espírita, vir aqui na Casa Esperança, não faltar em nenhuma aula de estudo evangélico, né? Certo? Você fez uma lista de coisas por fazer. Quando você desencarna, você vai fazer o tique lá, sabe aquele tique verdinho, ou um X vermelhinho? Então você vai fazer os tiques verdinhos das coisas que você planejou fazer e as coisas que você realizou. O completista, tudo verdinho. A gente, não, tudo vermelhinho não, mas um monte de coisas vermelhinhas, ó. E é isso que a gente tem medo de morrer, porque a gente, puxa, a gente sabe. Tanto é verdade que você já deve ter ouvido falar de uma coisa chamada experiência de quase morte. Quase morreu, mas não morreu. São Pedro devolveu, né? Então nessa experiência de quase morte tem muitos indivíduos que relatam, é muito comum relatar que a vida dele passou como se fosse um filminho, e ele teve oportunidade, aqui eu não deveria ter agido assim, aqui eu fui bem, mandei bem, puxa, caramba, maltratei muito meus pais, minha família, puxa, não fiz tudo o que eu deveria ter feito, não escrevi o livro, não plantei a árvore, sabe?
Você faz uma reflexão da sua vida. E esses indivíduos que retornam dessa situação, da experiência de Quasimodo, em geral voltam transformados. Porque, puxa, ainda bem que... Vou dizer uma coisa para vocês. A minha esposa fumava, parou de fumar. Legal. Às vezes ela sonha que está fumando. Cara, aí ela fica triste. Vou voltar a fumar, mas como é que eu vou fazer um negócio desse? Aí ela acorda. Ufa, graças a Deus era só um sonho. Não é? A experiência de quase morte é isso. Então, a gente já passou por várias vezes o processo de morrer. Então a gente tem às vezes receio de não ter feito como deveríamos ter feito a nossa vida atual. Mas se a gente tem fé, a gente acredita em Deus, a gente acredita que Ele é infinitamente justo, infinitamente misericordioso, conhece as nossas limitações, sabe as nossas dificuldades e nos oferecerá novas oportunidades. Esta é a fé. Esse é o poder de transformar a nossa vida biológica e a nossa vida espiritual por meio da fé. Esta é o principal benefício que você traz vindo numa casa espírita para você mesmo. Você para refletir. Mas você pode levar a casa espírita para sua casa, fazendo Evangelho no lar, leitura de trechos, interpretação, transportando essas leituras para as coisas do dia a dia e renovando a sua fé nessas práticas como o Evangelho no lar, nessa prática como é orar, orai e vigiai. Acorda, agradece. Vai almoçar, agradece. Vai dormir, agradece. Pede ajuda, né? Orai e vigiai. É o exercício da fé, da convicção de que não estamos sozinhos, e não estamos mesmo. Há ao nosso lado um anjo protetor, cuidando toda a nossa vida da gente. Basta a gente ouvir com o ouvido, com o coração, não, com a alma. Deixar Ele nos influenciar positivamente. E a gente consegue isso mantendo o mesmo padrão vibratório que Ele, por meio da prece diária, da prática do Evangelho no lar, da reunião numa casa espírita, do envolvimento numa atividade caritativa, do envolvimento num grupo de estudos, muitos instrumentos que Deus nos oferece para Jesus, nosso Mestre, nos acolher no seu colo e nos proteger de não fazer besteira nessa vida atual e aumentar o número de verdinhos no processo de desencarne. João, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Espero ter compartilhado com vocês aí um pedacinho do Evangelho, Fé que Move Montanhas. Sugiro que você falar, dar uma lida. Segundo é o Sede Perfeitos, é outro capítulo que nos ajuda bastante a renovar a nossa fé. Muito obrigado.